Se o dilúvio matou todo mundo, sobrando só Noé e sua família, de onde veio os gigantes depois do dilúvio? Bom, irmãos, de fato, o dilúvio, a Bíblia diz que todo ser vivente, toda carne que tem fôlego de vida sobre a terra, eles foram extintos nas águas do dilúvio, sobrando apenas Noé e sua família, como a gente pode ver aqui na palavra de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 23, diz assim, irmãos: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele entraram na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Bom, como a gente pode conferir aqui na palavra, irmãos, aqui na Bíblia Sagrada, que nós vamos na Bíblia, né, queridos? Se a Bíblia falou, está falado, né? Então, a Bíblia diz aqui que todos os seres viventes, né, todo ser que tinha fôlego de vida sobre a terra, eles foram extintos, foram mortos com os dilúvios. Mas como explicar então, irmãos? Como que depois do dilúvio, então, existiram gigantes? De onde vieram esses gigantes? Sendo que Noé e seus filhos, né, e consequentemente as esposas dos seus filhos, a sua esposa, eram seres humanos normais. Mas esses gigantes, de onde vieram? Porque realmente antes do dilúvio, irmãos, existiram gigantes, né? A Bíblia diz que os filhos de Deus, quando eles se juntaram, né, com as filhas dos homens, por acharem elas formosas, eles coabitaram com essas mulheres e essas mulheres deram luz a gigantes, a filhos gigantes. Como a gente vai ver aqui na palavra, olha só, irmãos. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz assim, irmãos: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Amém, queridos? Então, como nós lemos aqui, irmãos, que os filhos de Deus, eles possuíram as filhas dos homens, e dessa relação nasceram esses gigantes. Eu não quero entrar aqui na questão, queridos, de quem eram esses filhos de Deus, né? Porque existem duas interpretações. Uma linha interpretativa acredita que esses filhos de Deus foram os descendentes de Sete, que foi um outro filho que Adão teve com Eva, depois que Abel foi assassinado. E da descendência de Sete, a Bíblia diz que eles passaram a clamar ao Senhor. Então, uma linha interpretativa acredita que esses filhos de Deus que se relacionaram com essas mulheres foi justamente esse descendente a partir de Sete. E a outra também que diz que esses filhos de Deus, na verdade, foram os anjos, né? Que desceram, que se rebelaram contra Deus e que desceram lá no Monte Hermon, e no Monte Hermon eles fizeram aliança entre eles de possuir as mulheres. E foi aonde eles geraram essas aberrações, que foram esses gigantes que existiram naquela época. Mas, irmãos, eu não quero entrar aqui na questão de quem eram esses filhos de Deus, né? Porque o tema aqui é sobre esses gigantes. Como é que existiu gigantes mesmo depois do dilúvio? Sendo que o dilúvio diz que toda a carne vivente morreu, inclusive esses gigantes. Só sobrando Noé e sua família. Queridos, o que acontece? Eu tenho uma interpretação pessoal a respeito da existência desses gigantes depois do dilúvio. Mas primeiro eu quero falar a respeito de uma outra, que essa eu não acredito, que algumas pessoas dizem, irmãos, acreditam que alguns desses gigantes, durante o dilúvio, eles se esconderam em cavernas. E aí eles calafetaram, eles vedaram, fecharam essas cavernas com petróleo, que era usado como argamassa, né? Que inclusive Caim, que assim que ele matou Abel, a Bíblia diz que ele edificou uma cidade. Então provavelmente Caim usou o petróleo como argamassa para construir a cidade. E Noé, o próprio Noé, quando ele construiu a arca, ele usou o petróleo, né, para impermeabilizar a arca. Né? Ele calafetou a arca por fora, justamente para não entrar água.
Então assim, o petróleo ele já era usado como argamassa, como um impermeabilizante, para tanto isolar, como também para servir de argamassa para construir edificações. O próprio Nimrod, ele usou o petróleo como argamassa para levantar a Torre de Babel, enfim. Então essa linha interpretativa acredita que alguns desses gigantes se esconderam em cavernas e vedou essas cavernas com o petróleo, isolando assim, ficando ali durante 150 dias. Mas irmãos, eu acho isso menos provável. Por quê? Porque ficar 150 dias ali sem comer, a não ser que eles tiveram tempo de armazenar comida dentro dessas cavernas, né? Mas também, irmãos, aí seria um pouco ir contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma carne se salvou. Toda a carne, todo ser vivente, com o dilúvio, eles foram extintos, não sobrou um. Sobrou apenas Noé e a sua família. Então, acreditar que esses gigantes sobreviveram em cavernas meio que ir contra o que está escrito aqui. Então eu não acredito muito nessa linha, irmãos. Mas realmente existiu gigantes, queridos, depois do dilúvio, né? E a gente pode ver isso, irmãos, por exemplo aqui, olha só, queridos. Aqui em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11 diz assim, ó: porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito, ou seja, sua cama, leito de ferro, não está porventura enrabado dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados. Olha só o tamanho dessa cama, irmãos. Sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Ou seja, irmãos, a medida de um côvado ele equivale a 45 centímetros. Então, no caso 9, daria mais ou menos ali entre 4 metros e 5 centímetros. E de largura de 4 côvados equivale mais ou menos a 1,80 metro. Então, a cama desse rei de Og, rei de Bazã aqui, ela tinha 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Então olha só o tamanho da cama desse cara, mostrando o tamanho que ele tinha, irmãos. Imagina um cara de quase 4 metros de altura, é maior do que quase 2 casas sobrepostas, uma em cima da outra, queridos, né? Realmente ele era gigante. E sem contar, irmãos, que também tinha Golias, né? Que tinha quase 3 metros de altura, o famoso Golias que Davi matou. E Golias também, irmãos, teve mais outros, se eu não me engano, 4 ou 5 irmãos gigantes, queridos. Como diz aqui a palavra, olha só, irmãos. Aqui em 1 Crônica, capítulo 20, versículo 5, olha só o que diz. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Está vendo, irmãos? Isso depois do dilúvio. Quando ele injuriava Israel, Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Está vendo, irmãos? Então mostrando aqui que depois do dilúvio houve gigantes, mas vocês já vão saber o que eu acredito, como esses gigantes, eles mesmo depois do dilúvio, eles continuaram existindo. Eu já vou falar para vocês. Inclusive, irmãos, no Egito há evidências arqueológicas, de achados arqueológicos, que mostra que também no Egito tinha gigantes, queridos, como nesses papiros que vocês estão vendo aí, ó, que faz referência a gigantes que existiram no Egito naquele tempo. E nós sabemos, irmãos, que os egípcios, eles são descendentes de quem? De Cão, o filho que Noé amaldiçoou, cuja descendência foi amaldiçoada, da onde os egípcios, eles descendem de Cão, irmãos. Mas é aqui, irmãos, que eu quero então agora mostrar para vocês como eu acredito que esses gigantes, esses passaram a existir mesmo depois do dilúvio. Por quê? Porque o que diz lá no início, quando a gente leu? Que os filhos de Deus eles possuíram as filhas dos homens e tiveram gigantes. Então eu particularmente acredito, queridos, que a esposa, a mulher de Caim, que foi o filho que depois Noé ele amaldiçoou, eu creio, irmãos, que essa mulher ela já entrou na arca gestante, grávida, de um desses filhos de Deus que... É como eu falei para vocês, que eu não vou entrar aqui na questão se eram os descendentes de Sete ou os anjos que se rebelaram contra Deus e possuíram as filhas dos homens. Mas que essa mulher, a mulher de Cão, do filho amaldiçoado, ela já entrou na arca gestante. E que ela depois gerou esse filho, que na verdade era fruto de uma relação que ela teve com um desses filhos de Deus, como diz, antes do dilúvio. E que veio a ser... esse gigante e que deu depois sequência a esses outros gigantes
como nós lemos aqui, essa linhagem de gigantes. Então, irmãos, essa é a teoria que eu creio, queridos, que a mulher de Cão, do filho amaldiçoado, ela foi quem trouxe essa semente que foi fruto dessa relação que ela possivelmente possa ter tido com um desses filhos de Deus. E então deu seguimento nessa geração de gigante mesmo depois do dilúvio. Amém, queridos? Mas, irmãos, só lembrando que isso não está na palavra. Isso aí só foi um fruto de um pensamento onde eu juntei o quebra-cabeça e que me levou a esse entendimento. Pode ser que tenha sido isso, pode ser que não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não deixa claro, amém, queridos? Mas é só um pensamento que eu estou formulando para poder entender e compreender como que esses gigantes vieram passar a existir, sendo que Noé e seus filhos eram pessoas normais, porque senão a Bíblia também dizia, né, a respeito da estatura deles, se fossem realmente gigantes, mas eles não eram, eram homens de estatura normais. Então a única explicação que eu encontro que faz sentido seria essa, irmãos, mediante essa inspiração que eu tive. E não como essa outra que eu falei no início do vídeo, onde alguns gigantes eles sobreviveram em cavernas calafetadas com petróleo, isolada, fechada com petróleo, mas aí vai contra até o que a palavra diz, que carne nenhuma sobreviveu na face da terra a não ser Noé e seus filhos, né? E as esposas dos seus filhos, as suas noras, né? E a esposa dele, do próprio Noé. Amém, queridos? Se você não for inscrito, meu irmão, minha irmã, clica aqui no botãozinho de inscrever, se inscreva no canal, deixa um like. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.